Oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer dicas para vocês de como estudar para o PAS, mas que serve também para outros vestibulares, caso você não seja aqui de Brasília e não vai fazer o PAS, vai fazer algum vestibular aí da sua cidade ou até mesmo para o Enem. É um compilado de 8 dicas, mas que eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito longo para vocês, já que o que eu expliquei o que era o PAS ficou muito longo. Então eu dividi esse vídeo em 2 partes. Hoje vai ser a primeira parte e eu espero que vocês gostem das dicas, que vocês usem. E quem começar a usar e começar a ver resultado, volta aqui, comenta aqui no vídeo. Ou então vai lá no meu Instagram e comenta também, que eu vou ficar muito feliz de saber que as dicas estão dando certo pra vocês, tá bom? Então agora vamos lá pro vídeo e aproveitem as dicas. A primeira dica que eu dou pra vocês é: cuidem da mente de vocês. Não vai adiantar nada vocês seguirem as outras dicas que eu vou trazer aqui se a mente de vocês não estiver saudável, se vocês não estiverem bem consigo mesmos. Aconteceu 2 coisas comigo, o ano primeiro e o ano segundo ano, que colaboraram para minha nota não ter sido o que eu esperava, porque eu sabia que eu conseguiria tirar mais e que dava para ver lá que eu teria conseguido tirar mais, só que eu não consegui justamente por causa da minha ansiedade, por causa da minha mente não estar boa. No primeiro ano, lá por volta de setembro, eu comecei com a paranoia de que eu não ia conseguir estudar tudo do PAS, nem todas as obras e nem todo o conteúdo programático. E aí eu comecei a estudar mais tempo. Teve dias que eu cheguei a estudar 12 horas por dia, mas não era aquele estudo saudável. Eu só estava ali me cansando, me fazendo mal, porque eu não levantava para beber água, eu perdia a hora de sono, eu não comia direito. Então foi me fazendo mal, algo que era para estar fazendo bem, porque eu não soube dosar o tanto que eu estava estudando. E aí, quando eu fui fazer a prova, no mesmo dia eu estava já com infecção de urina e eu estava muito cansada porque eu não tinha parado de estudar nem 2 dias antes, nem nada, eu continuei estudando. E aí eu fui fazer a prova com infecção de urina. E toda hora eu tinha que ficar levantando para poder ir no banheiro. E aí ficar muito tempo sentado também incomodado, então eu tinha que levantar. E isso me atrapalhou muito, porque eu perdi muito tempo. O tempo que era para eu estar respondendo questões, eu estava tendo que ir no banheiro toda hora. E aí isso fez com que eu não conseguisse responder todas as questões que eu queria, por causa que eu tinha que ainda ter tempo para colocar as questões que eu respondi no gabarito. Então eu não consegui responder todas as que eu queria, que eu sabia que eu conseguiria responder. E aí, quando eu peguei minha nota, ela foi 32,7. E quando eu peguei minha prova para poder ver quanto eu tiraria se eu tivesse respondido todas que eu queria, ia chegar perto de 40 a minha nota. E aí eu fiquei, realmente isso não me fez bem e eu vou ter que mudar isso pro próximo ano. E aí no próximo ano eu comecei a fazer mais simulados. Eu deixei um pouco a teoria de lado e foquei também na prática, porque no primeiro ano eu só estava na teoria mesmo. Fui sabendo poucas coisas da prova. Então no segundo ano eu tentei resolver mais questões das provas antigas. E aí, em 2 simulados, eu acabei negativando língua estrangeira e isso me deixou muito para baixo, eu fiquei muito pensativa nisso. E aí, toda vez que eu ia responder algum simulado de língua estrangeira, eu já dava uma travada, eu já tinha medo de responder. E isso foi comigo até o dia da prova, tanto que no dia da prova eu estava com medo de responder língua estrangeira. E aí acabou que eu negativei também a língua estrangeira no PAS. Na nota total eu fiquei com 36,2, foi maior do que a do primeiro ano, só que tinha lá que em língua estrangeira eu tinha -2 e alguma coisinha. Se eu tivesse tirado nota nisso, talvez minha nota também tivesse chegado perto dos 40, porque a língua estrangeira ela tira a sua nota do total. Então eu teria conseguido tirar uma nota maior também. Foi uma nota melhor, só que eu tava ainda com aquela carga na minha cabeça. Meu Deus, eu negativei língua estrangeira, e agora? Só que, graças a Deus, a única etapa que não podia negativar a língua estrangeira é a terceira etapa. Eu falei disso lá no outro vídeo. Então, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, que eu expliquei tudo sobre o PAS. E, então, continuando. Quando chegou no terceiro ano, eu tava com esse medo de negativar, só que eu comecei a fazer mais simulados e estudar mais espanhol, que é a língua que eu escolhi porque eu faço curso, para poder tirar esse medo, eu falar, eu sei o que está falando no texto, eu sei o que a questão está pedindo, então por que eu tô com medo de responder? E eu comecei a estudar mais um pouco de espanhol e resolver mais questões para eu poder ter uma noçãozinha melhor. E aí, no terceiro ano é o ano que você escolhe o curso que você vai fazer, se você vai entrar por cotas ou não. E aí, eu poderia ter entrado pelo sistema de cotas, tanto de escola pública quanto de baixa renda.
Só que eu não conseguiria provar que eu sou realmente baixa renda, porque como o edital ele é um pouco confuso, principalmente o terceiro ano, porque tem essas regrinhas, eu não sabia que tinha como provar ser autônomo. Eu não sabia que eu tinha como provar que meus pais eram autônomos, então eu nem tentei. E aí eu ia entrar somente pela de escola pública. Só que aí quando eu fui olhar lá na disposição de vagas que eles colocam, somente escola pública não ia ter vaga para o meu curso, que eu passei para geografia, igual eu falei nos outros vídeos. Não ia ter vaga. E aí eu falei, eu vou ter que ir pelo sistema universal, que é o sistema geral mesmo. E isso acabou me deixando um pouco nervosa, porque eu fiquei muito rindo, nossa, eu vou competir com escola particular. E eu sei que o ensino deles acaba sendo melhor, porque a gente, em escola pública, tem muitos dias de professor faltar, de ter greve. Ano passado ainda bem que não teve greve, mas normalmente acontece. Esse ano mesmo a gente já está parado por causa do coronavírus e está atrapalhando muita gente. E não está atrapalhando só dessa vez escola particular, ou escola pública, escola particular também está se atrapalhando muito nisso. Mas a gente sempre tem que ficar contando com os dias que a gente não vai ter aula. E isso acabou me deixando um pouco nervosa e tudo, porque eu já sabia que eu não ia conseguir ver o conteúdo inteiro. Mas eu tentei estudar o máximo que eu consegui, respeitando os meus limites e tudo, fazendo questões. E acabou que me ajudou muito. Nesse ano a minha nota aumentou para 40,1. Foi uma nota que quando eu olhei eu falei, nossa, nem eu estava esperando, porque eu sabia que eu tinha uma base boa, só que eu não estava esperando uma nota assim tão boa, porque 40,1 para mim já é uma nota muito boa. E aí eu consegui tirar nos 3 anos nota suficiente para entrar para o meu curso, mesmo sendo pelo sistema universal. E isso me deixou muito feliz. Eu vi que muitas coisas que eu fiz, principalmente no primeiro e no segundo ano, foram coisas bestas que poderiam ter me atrapalhado, mas que, graças a Deus, não atrapalharam. Eu consegui, mesmo assim, driblar. Então, resumindo toda a história, cuidem bem da mente de vocês, porque isso vai ser muito importante lá no final. Isso vai ser uma coisa que vai, mudar a sua vida. Então, fique com a mente saudável, trabalhe isso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu acabei falando muito da primeira dica, né? Eu sempre tenho essa mania de falar demais, mas vamos continuar, né? A segunda dica é estude o máximo de obras que você conseguir. Eu falei um pouco mais das obras lá no outro vídeo, então se você não viu já sabe, né? O link tá aqui na descrição. E as obras, principalmente hoje, elas estão compondo cerca de 40% da prova. Antigamente era menos, só que cada ano que passa eles estão aumentando a quantidade de questões das obras. E nessas obras eles não cobram só, tal obra tem isso, tal obra tem aquilo. Eles encaixam o conteúdo que a gente vê na sala ali dentro. Então, se tem uma obra, sei lá, de arte e que tem alguma coisa a ver com geografia, ele vai jogar uma questão de geografia dentro dessa obra, porque eles sempre fazem isso. Então, é muito importante vocês darem uma olhadinha nas obras. Como eu falei no vídeo passado, no meu Instagram eu coloquei nos destaques as obras que cada etapa tem que estudar desse ano, tanto do PAS 1 quanto do PAS 2 e do PAS 3. Então quem quiser ver quais são as obras que vocês têm que estudar, é só entrar aqui no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição também, e pegar lá nos meus destaques, porque é muito importante vocês estudarem as obras. Tem as apostilas do Tudo sobre o PAS UNB, que eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram deles, para quem quiser poder dar uma olhada nas apostilas, porque eles trazem as obras, trazem análise, questões, trazem a correção delas. Além disso, eles também colocam um cronograma para você saber quais são as obras que você já estudou. Então, é uma apostila que ajuda muito quem quer estudar as obras e vale muito a pena vocês comprarem essa apostila, porque você vai poder usar ela o ano inteiro. E aproveitando que a gente está nessa quarentena, né, a gente não pode ficar muito tempo na rua e tudo, e tem que até que evitar fazer isso mesmo. Pega as obras, vai lá e começa a estudar, porque são muitas obras, você vai ver o tanto de obra que nunca cai todas, mas é sempre bom você ir sabendo um pouquinho de cada. Então aproveita essa quarentena, estuda as obras. Se você não tem a apostila, sempre tem algum canal no YouTube ou até mesmo no Google falando dessa obra. Então estudem elas. As que vocês estudarem agora no início do ano, lá pro final, só dá uma revisada, porque é tanta coisa que eu sei que vocês vão esquecer, algumas obras. Então, quando tiver lá pro final do ano, dá uma revisada e tudo, porque quem vai pro PAS sabendo resolver as questões das obras, já está na frente de muita gente que não estudou aquela obra. Então, se você quer ter uma chance realmente de tirar uma nota boa no PAS,
vai estudar as obras, porque elas vão ajudar muito você na composição da sua nota. A terceira dica do vídeo de hoje é: imprimam as provas antigas e refaçam. Lá na página do Sebrasp você encontra todos os subprogramas e aí você vai encontrar dentro dele todas as provas que já foram feitas. Então, se você está no primeiro ano, você vai lá nos subprogramas antigos e baixa as provas dos primeiros anos. Todo ano as provas têm os mesmos conteúdos, só mudam os nomezinhos. Então, se você pegou uma do ano passado, só pega essa e vai já para outro subprograma, tipo a do ano retrasado. Porque você vai encontrar várias provas do ano passado, só que só muda a capa, o conteúdo é o mesmo e as ordens das questões que mudam. Então não precisa pegar várias de um ano só, pega só uma. E uma coisa muito importante também: quando você estiver respondendo as questões e você vai lá e erra uma, sei lá, a questão era certa e você botou errado. Aí você vai lá e tem que entender o porquê que você errou aquela questão. O que eu aconselho é você ir atrás do professor daquela matéria e perguntar para ele o porquê que aquela questão estava certa ou porquê que aquela questão estava errada. E agora não vai dar para fazer isso direito por causa da quarentena mesmo. Então aproveitem esse tempo para vocês responderem as questões, para vocês estudarem o que os professores já passaram, ou então começar a estudar as obras, igual eu falei anteriormente, porque vai ser um tempo muito válido e que, além de vocês estarem se ajudando, estudando para algo que interessa a vocês, vocês vão estar ajudando a todo mundo, porque vocês não vão correr o risco de se contaminar e nem de contaminar outras pessoas. Então aproveita esse tempinho, imprima as provas antigas, vai lá e refaz, porque vai te ajudar muito lá no final. Essas questões, quando você começa a responder, você vai vendo que elas têm um padrão. Tem umas questões que são mais elaboradas, outras que são mais fáceis. Então você vai vendo que eles têm um padrão e todo ano esse padrão continua o mesmo, muda pouquinha coisa. Às vezes até as palavras você já se acostuma, porque eles gostam de usar sempre as mesmas. Então, se você acaba se familiarizando com a prova, isso te ajuda muito, porque no dia que você vai fazer a prova, você já sabe o que provavelmente vão te cobrar, você sabe que não vai extrapolar aquilo do que você viu. E isso me ajudou muito, principalmente no terceiro ano, porque eu fui fazer a prova muito mais tranquila do que eu fui nos outros anos, porque eu já sabia o que o Sebrasp ia cobrar de mim e eu já sabia que não ia ultrapassar aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha visto nas provas antigas. Então, me ajudou muito imprimir as provas antigas e refazer. E eu sei que vai ajudar muito vocês também, se vocês pegarem e forem refazer. É andar com a prova debaixo do braço, toda vez que vocês tiverem um tempinho livre, falar: eu vou tentar responder essa questão. Tenta responder. Não é deixar ela de canto lá na sua escrivaninha, na sua cama, porque ela não vai ser respondida sozinha. Vocês têm que sentar, têm que estudar, têm que entender a questão, porque assim vocês vão realmente aprender e quando chegar lá no dia vocês já vão estar muito mais familiarizados com a prova do que muita gente que não faz isso. A quarta e última dica do vídeo de hoje é: pega o máximo de lista de exercícios que vocês conseguirem e comecem a fazer, e deem preferência para aqueles conteúdos que vocês têm mais dificuldade. Igual eu tenho muita dificuldade em física, em química e tinha muita dificuldade em matemática. E aí, no ano passado, eu foquei muito em lista de exercícios dessas 3 matérias. Não significa que eu deixei de fazer das outras, porque eu também fazia. Só que eu dei uma atençãozinha maior para essas 3 matérias, porque foram matérias que no primeiro e no segundo ano eu não respondi questões, porque eu tinha medo de responder e errar. Então eu resolvi focar nelas, e tanto que no PAS 3 eu consegui responder questões dessas matérias, justamente por causa dessas listas de exercícios que eu ficava fazendo. E se na sua escola eles não disponibilizam várias listas e tudo, na internet tem uma página chamada Projeto Medicina, que eles disponibilizam várias listas de exercícios desde o primeiro ano até o terceiro, e se não me engano o fundamental também consegue algumas listas de exercício por lá. Então baixem essas listas e comecem a fazer. E é no mesmo esquema das provas antigas que eu falei. Se vocês errarem as questões, tentem entender o porquê que vocês erraram, tentem entender por que a alternativa que você marcou é errada e por que a outra que é a certa. Isso ajuda muito vocês a estudarem e a realmente aprenderem o conteúdo. Aproveita que a gente não está podendo sair de casa, que a gente está em quarentena, para poder colocar essas dicas em prática para vocês começarem a estudar de verdade, porque o PAS, o Enem, os outros vestibulares não vão deixar de fazer esse ano por causa do coronavírus. Vocês vão ter uma prova para fazer lá no final do ano do mesmo jeito. Então baixem as listas de exercícios, juntem com as provas antigas,
Conforme vocês forem estudando, vão lá e tentem resolver as questões e tudo, porque realmente vai ajudar muito vocês. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui. Como eu falei pra vocês, eu tenho mais 4 dicas para poder falar pra vocês, só que eu vou trazer em um outro vídeo para esse não ficar tão longo como ficou o que era sobre o PAS, que eu expliquei tudo certinho lá, e que quem ainda não viu tá aqui na descrição, também tá aqui nos cards. Então, eu vou me despedindo por aqui. Se você quer saber quais são as outras dicas, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho, que é para você não perder. Eu também estou trazendo study vlogs para vocês, para mostrar como é a rotina de um estudante de geografia, porque eu percebi que tem muita gente que tem uma visão contrária ou uma visão precipitada de estudantes de geografia e de geógrafos. Então, por meio dos study vlogs, eu estou tentando mostrar um pouquinho que não é isso. Que a gente tem muita coisa para estudar, que tem muita coisa para fazer, e eu tô gostando muito de gravar esses vídeos, espero que vocês me acompanhem. E é isso, se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos, para não perder as próximas dicas, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!